Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e honrada seja sua Mãe Maria Santíssima. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Estamos unidos mais uma vez aqui no canal em mais uma semana de partilha e com grande carinho acolho você que está aqui pela primeira ou por muitas vezes, graças ao bom Deus. Se você ainda não me conhece, eu me chamo Raquel Venturini, sou da paróquia Cristo Redentor, da cidade e diocese de Governador Valadares. E é com alegria que estamos aqui todos os domingos com um vídeo novo. Hoje, o nosso vídeo vai ser brevemente inspirado em alguns pontos da vida de Santo Agostinho, que a igreja celebra amanhã, no dia 28 de agosto. Santo Agostinho é um santo muito conhecido, né, por nós católicos, ou pelo menos fragmentos de sua vida, de sua doutrina. Santo Agostinho, doutor da igreja, um homem de uma beleza espiritual que sustenta a igreja até hoje. É indiscutível a preciosidade da vida de Santo Agostinho para nós na igreja. Mas aqui hoje eu queria me atentar em alguns pontos para que eu e você, inspirados pela vida desse santo, pudéssemos caminhar um pouco mais na nossa vida espiritual. Santo Agostinho era um homem extremamente inteligente, tinha uma capacidade, era um homem autodidata, conhecia e entendia das coisas sem o auxílio de ninguém. Vai reconhecer no livro Confissões que essa inteligência é um dom de Deus, mas também reconhece que por muito tempo ele não a usou para Deus. Santo Agostinho, como todos nós sabemos, tem marcada na sua vida de conversão a fervorosa oração de sua mãe, Santa Mônica, que hoje a igreja celebra, né? A igreja celebra dia 27, Santa Mônica, e dia 28, Santo Agostinho. Tem a sua conversão marcada pela fervorosa e constante oração de sua mãe, Santa Mônica, que rezou por ele por mais de 30 anos. E tem também a sua vida marcada pela amizade feita com Santo Ambrósio. Conheceu Santo Ambrósio e os discursos de Santo Ambrósio despertou em Agostinho o desejo de conhecer o Cristo e a verdadeira igreja de Cristo. E essa inquietude ao conviver com Ambrósio, conversar com ele, discursar e dessa amizade, o Cristo que Santo Ambrósio apresentou para Santo Agostinho começou a despertar nele uma verdadeira e santa inquietude. O seu caminho de conversão demorou um pouco e ele vai dizer mais tarde que demorou demais. Mas aqui com vocês eu quero partilhar um pouco sobre o que Santo Agostinho viveu num episódio em que ele, conversando com outro amigo que não era Santo Ambrósio, esse amigo chamado Ponciano, contou para ele a vida e os milagres de um Santo Antônio, de um Antônio, e ele ficou estupefato com a vida desse Antônio. E ficou admirado e dizia para Alípio, seu companheiro no processo de conversão. Alípio recebeu o batismo no mesmo dia que Santo Agostinho. Não só Alípio, mas também um filho de Santo Agostinho, Deodato. Santo Agostinho, antes de se converter, teve um filho da vida promíscua que tinha, e esse filho recebeu o batismo junto com ele. Bom, então, quando Santo Agostinho escuta a vida de Antônio, narrada por Ponciano, um amigo presente, um amigo próximo, ele fica maravilhado com aquilo que esse Antônio, que morreu na região do Egito, viveu. E ele vai dizer assim para o seu amigo, o Alípio, ele diz assim: aparecem alguns ignorantes que nos arrebatam ao céu, e nós, com nosso conhecimento, nos precipitamos ao inferno. Olha o que alcançou nessa conversa, ao ouvir a maravilha de Deus na vida de Antônio, o entendimento e a clareza que chega até o coração e a inteligência de Santo Agostinho. Ele, que era um homem tão inteligente, que conhecia tantas coisas, um homem que tinha a capacidade de aprender as coisas sozinhos, declara que aparecem pessoas que sabem muito menos do que ele, que são tidos como ignorantes, mas que vivem o sobrenatural e são arrebatados ao céu. E ele, mesmo coberto de toda a inteligência, se precipita ao inferno. E depois dessa conversa e depois
dessa graça atual na vida dele, na alma dele, ele vai viver um episódio que é o que nós vamos partilhar aqui brevemente. Diz aqui no livro da Legenda Áurea sobre a vida de Santo Agostinho, diz o seguinte: ele foi então ao jardim deitar sob uma figueira, como recorda em seu livro das Confissões. O próprio Agostinho conta esse episódio no livro Confissões. De lá, vertendo lágrimas amargas, gritava: até quando? Até quando ficarei dizendo amanhã, amanhã, daqui a pouquinho? Olha o que acontece com Santo Agostinho, meu irmão. Depois de ver as maravilhas que Deus faz em pessoas bem menos cultas do que ele vai se deitar debaixo de uma figueira e ali ele começa a derramar lágrimas amargas de arrependimento por estar vivendo tão longe de Deus. E ele começa a se questionar: até quando viverei assim? Até quando estarei eu longe? Até quando deixarei para amanhã? Porque até então, nesse episódio da figueira, ele ainda não tinha entrado no processo de conversão, ele ainda não tinha recebido o batismo. Mas esse processo que já se iniciava profundamente na sua alma fez com que ele perguntasse: até quando? E é inspirados aqui nesse episódio da figueira de Santo Agostinho que eu, junto com você, preciso que nós nos perguntemos a nós mesmos: até quando ficaremos nós como estamos? Até quando viveremos nós deixando para amanhã a nossa entrega total a Deus? Até quando diremos para nós mesmos: só mais um pouquinho dos prazeres do mundo, só mais um pouquinho dessa vida medíocre, só mais um pouquinho, amanhã quem sabe, talvez? Até quando seremos nós a viver longe daquele que tanto nos ama? Agostinho vai também relatar o livro Confissões. Num determinado momento ele diz assim, ele faz uma oração sincera ao Senhor: haja em nós, Senhor, obre, desperte-nos, chame-nos, venha, arrebate-nos, exale seu perfume doce. E aí ele reconhece: tive medo de me envolver quando devia ter medo de não estar envolvido. Ah, meu irmão, essa última frase desse pequeno trecho, espero eu que fale profundo ao teu coração. Santo Agostinho, aos 30 anos, junto com seu amigo Alípio e com seu filho, o Adeodato, foi batizado. Se tornou a preciosidade que é para nós até hoje, para a nossa fé, para todos nós, para a Igreja de Cristo. E essa declaração dele deve verdadeiramente mover o nosso interior. Tive medo de me envolver. Meu irmão, muitas vezes o que nos impede de nos render a Deus por inteiro é sim o medo. O medo daquilo que nós não conhecemos, o medo de enfrentar as pessoas que vão achar que isso é perca de tempo, o medo de renunciar com costumes e hábitos que nós temos enraizados em nós há uma vida inteira, o medo de não dar conta, o medo de não ser aquilo que as pessoas queriam que nós fôssemos. Mas Santo Agostinho vai dizer para nós: tive medo de me envolver quando devia ter medo de não estar envolvido. O medo que nós temos está errado. Não devemos ter medo de nos envolver e de nos entregar a Cristo, não. Devemos sim temer não estar envolvido nele. Não estar envolvido nele. Devemos sim ter medo de viver longe do amor que só sabe amar. Hoje, a nossa breve partilha tem por intenção que, por intercessão de Santo Agostinho e de Santa Mônica, nós tenhamos a coragem que um dia Agostinho teve de renunciar a tudo aquilo que o prendia no mundo e se entregar àquele do qual ele deveria sim ter medo de não estar envolvido. Quero de todo o coração, meu irmão, que você, se puder agora, abaixe a sua cabeça, feche os seus olhos e diga para Jesus com sinceridade: Senhor, dá-me a mesma coragem que um dia deu a Agostinho.
de renunciar a tudo que eu penso ser caro e precioso para mim e de me entregar inteiramente em Tuas mãos. Haja em mim, Senhor, como um dia agiu em Santo Agostinho. Chama-me do sono profundo que eu me encontro. Desperta-me do lugar onde eu vivo completamente adormecido. Tira-me de mim mesmo e dá-me a graça de me envolver convosco em plenitude para viver eternamente conduzido por vós, que sois o amor encarnado. Se você ouviu essa partilha até agora, eu te peço para curtir, compartilhar, deixar aqui seu comentário, se inscrever no canal caso você não tenha se inscrito. E hoje peço que, por intercessão de Nossa Senhora, de Santa Mônica e de Santo Agostinho, eu e você tenhamos a coragem de nos entregar e nos envolver com Cristo por inteiro. Porque sim, é preciso mais coragem para ser de Deus do que você e eu imaginamos. Mas Ele nos dá essa força porque ela vem do alto. Ela vem do alto. Que Deus nos abençoe e nos guarde em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.